E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num dos embates mais fascinantes que se pode imaginar. De um lado, a gente tem a física quântica, que é, assim, a teoria de maior sucesso da ciência moderna. Do outro, o princípio mais básico de toda a lógica, uma ideia de mais de 2000 anos. A pergunta que fica é, qual dos dois, afinal, está descrevendo a realidade como ela é? Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que soa até meio maluca. É possível que uma coisa esteja, no mesmíssimo instante, em dois estados que são totalmente opostos? Parece que não faz sentido nenhum, né? Mas essa é exatamente a questão que a física quântica joga na nossa cara. E é claro que isso nos leva direto para ele, o famoso experimento mental do gato de Schrödinger. A ideia de que um gato dentro de uma caixa, antes de a gente olhar, estaria literalmente vivo e morto ao mesmo tempo. Olha, isso não é poesia, não é uma figura de linguagem, é uma consequência direta, matemática mesmo, das equações que governam o mundo subatômico. Ok. Vamos com calma e tentar analisar esse paradoxo. Como é que a ciência chegou num ponto que parece desafiar não só o nosso bom senso, mas a própria lógica de um jeito tão radical? Para a gente entender o tamanho desse desafio, a gente precisa conhecer o pilar da nossa lógica, o chamado princípio da não contradição, que foi formulado lá atrás por Aristóteles. Ele é a base de todo o pensamento racional. E ele diz uma coisa bem simples, na verdade. Uma afirmação e a sua negação não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Uma porta não pode estar aberta e fechada. Ou é uma coisa, ou é outra. E é exatamente este princípio fundamental, essa regra de ouro do pensamento, que a física quântica parece que chega aí, pá, coloca em xeque. Vamos ver como. A quântica ataca essa ideia por vários lados. Primeiro tem a tal da superposição. Um núcleo radioativo, antes de a gente medir, ele não está nem intacto nem decaído. Ele existe nos dois estados ao mesmo tempo. É isso mesmo. Daí, claro, vem o paradoxo do gato que leva essa loucura para o nosso mundo. Depois tem a questão da aleatoriedade. Os resultados são só probabilidades, não dá para ter certeza de nada, o que bagunça a ideia de uma realidade certinha, determinada. E para fechar, existem descrições de partículas em estados que parecem, impossíveis, que desafiam qualquer caixinha lógica que a gente tente usar. Isso deixa a gente com uma pergunta que dá até um nó na garganta. Será que a física moderna, com todo o seu poder de prever as coisas, provou que o fundamento de toda a nossa razão, por mais de 2000 anos, estava, de alguma forma, errado? A resposta para isso, por mais surpreendente que seja, pode não estar numa física mais nova ainda, mas sim numa distinção filosófica muito, mas muito antiga. Então se prepara, porque o que parece um problema insolúvel da ciência de ponta, na verdade pode ser resolvido com uma ferramenta de pensamento que o próprio Aristóteles nos deu. É isso mesmo, a mesma mente que nos deu o princípio, também nos deu a solução. E a chave é essa distinção brilhante entre potência e ato. Pensa numa moeda girando no ar. Enquanto ela está ali girando, ela não é cara nem coroa. Ela está em potência de ser qualquer um dos dois. Quando ela cai e para, aí sim ela se torna em ato, ou cara, ou coroa. A potência é o reino das possibilidades. O ato é o reino da realidade definida, do que já aconteceu. Então, o pulo do gato é este. O princípio da não contradição se aplica à realidade que já se atualizou, ao que está em ato. Uma moeda não pode ser, em ato, cara e coroa ao mesmo tempo. Mas ela pode ter a potência para ser as duas coisas. A lógica governa o que é, não o que poderia ser. Com essa ferramenta na mão, vamos voltar lá nos paradoxos quânticos e ver como eles começam a se desfazer, um por um. Vamos começar pela superposição. A descrição de um núcleo como decaído e não decaído não quer dizer que ele tem essas duas propriedades contraditórias em ato. Significa que ele está num estado de pura potencialidade, com a capacidade de se tornar uma coisa ou outra quando a gente medir. Não tem contradição lógica nenhuma aqui. E o gato de Schrödinger? Bom, o próprio experimento foi criado para mostrar o quanto é absurdo aplicar essa potencialidade quântica num ser complexo. Um gato não é uma partícula simples. Ele é um ser do nosso mundo, macroscópico, que por natureza tem que estar em ato vivo ou em ato morto. O problema não está na lógica, está em aplicar um conceito quântico onde ele não se encaixa. E a história da aleatoriedade? A incerteza da quântica descreve perfeitamente o domínio da potência. A gente não sabe como o potencial vai se atualizar. A gente só conhece as probabilidades. Mas no momento em que a medição acontece, o resultado vira um fato, vira fato. E naquele momento
Ele é o que é e não o seu oposto. A lógica está sã e salva. E isso nos leva àquela descrição que parecia tão ilógica. Dizer que um elétron não é nem duro, nem mole, nem ambos, nem nenhum, não é um bug na lógica. Pelo contrário, é uma descrição incrivelmente precisa de algo que existe puramente em potência, sem nenhuma dessas propriedades definidas ainda. É a linguagem da possibilidade pura. Então, no fim das contas, o que tudo isso nos diz sobre a natureza da realidade? Vamos juntar as peças do quebra-cabeça. E essa é a grande revelação. A física quântica não destruiu a lógica. Ela descobriu, na prática, uma camada da realidade que a filosofia antiga já tinha conceituado. Por baixo do nosso mundo de coisas concretas, de fatos em ato, existe uma outra camada, um substrato de pura potencialidade, que é governado por probabilidades. E essa citação ilustra o ponto de forma brilhante. As próprias ferramentas matemáticas da física quântica, como a famosa função de onda, não descrevem o que uma partícula é num certo momento. Elas descrevem o leque completo de tudo aquilo que ela pode vir a ser. A matemática quântica é a matemática da potência. E isso deixa a gente com uma última pergunta para refletir. Será que, para a gente entender de verdade as descobertas da nossa ciência mais avançada, a gente não precisa olhar para trás e redescobrir a sabedoria da filosofia antiga? Talvez as chaves para o futuro da física estejam, na verdade, escondidas no nosso passado mais profundo.